Olá, queridos, bom dia, bem-vindos ao nosso primeiro momento compartilhando as Escrituras. Eu sou o evangelista Raul, da congregação Cidade Alta, aqui em Camaquã, e que responsável durante esse período nosso de adaptação, mediante a pandemia, de às quartas e sextas-feiras compartilhar sobre a palavra do nosso Deus com os queridos. E neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. Se você não leu a Bíblia ainda hoje, pegue a sua Bíblia. Nós vamos aprender um pouco sobre o que Jesus fala na sua palavra sobre ansiedade. Estás ansioso? Por quê? O nosso texto referência para essa meditação é o Evangelho de Mateus, seu capítulo de número 6, somente 2 versículos, versículo 25 e 26. Vamos lá? O texto diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que exércitos? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, o que o texto diz referente a esse mal que é tão recorrente entre nós? A ansiedade. É ela que muitas vezes descontrola o nosso emocional. O nosso raciocínio ele fica comprometido quando nós estamos ansiosos. E muitas vezes até os nossos olhos, eles não enxergam aquilo que o nosso Deus quer falar aos nossos corações. E o direcionamento que Ele nos dá todos os dias para as adversidades da vida. Então, você que está nos ouvindo, ou você que nos ouvirá com esse vídeo, talvez você esteja passando por um momento como esse, de ansiedade. Talvez você esteja até no estágio um pouco pior da sua vida. Esteja caminhando para um momento de depressão. E sabemos que a ansiedade sempre é o início de tudo. Porque nós sempre estamos preocupados com algo. Sempre desejamos uma coisa ali, outra aqui, porque não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos concede. É necessário refletir à luz das Sagradas Escrituras o que Jesus fala aos discípulos nesse texto. Aqui é um texto muito bem conhecido pelos queridos, creio eu. Mas existem pessoas que assistirão esse vídeo que não conhecem um pouco desse contexto. Então nós vamos falar um pouco dele para que nós consigamos nos nortear. O contexto dessa passagem é no Sermão do Monte. Ela faz parte realmente do Sermão do Monte, onde Jesus ensina aos seus discípulos acerca de várias questões. A preocupação de Jesus era instruí-los, justamente já prevendo ou justamente querendo que eles observassem tudo aquilo que era necessário para quando Jesus não estivesse nesse mundo. Porque Jesus veio com um plano específico, ele veio morrer pelos nossos pecados. E ensinar os discípulos é uma tarefa essencial. Por isso aqui ele chega no Sermão do Monte, essa passagem que fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. E ele diz: Por isso vos digo. Então, referente a todos os ensinamentos anteriores, ele fala por isso. Antes, ele já ensinava sobre oração, sobre o jejum, como é que é o jejum do cristão. Falava acerca de diversos direcionamentos aos discípulos. E depois de ensinar, ele diz: Por isso vos digo.
Não andeis ansiosos. Então aqui já tem um direcionamento, uma ordem. Não andeis. Por que nós não devemos andar ansiosos? Certamente é muito complicado no momento que nós estamos passando não viver com ansiedade. Por quê? É uma situação muito complicada. Todos nós estamos reclusos nos nossos lares. Certamente é complicado viver assim. Talvez agora nós tenhamos um pouco da sensação do que é estar preso numa cadeia. Talvez agora imaginemos os nossos irmãos quando estavam presos. Paulo. E ele refletia acerca disso, e ao invés de lamentar e ficar ansioso, o que ele fazia? Ele estava preocupado com as igrejas, com os irmãos. Ele se preocupava em orar e aprender mais sobre o Senhor. Então o que nós aprendemos é que Jesus aqui já dá uma ordem aos seus discípulos e a nós também. Não andeis ansiosos. Pelo quê? Pela vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber. Aqui faz a referência sobre as nossas necessidades, que todos os dias nós carecemos de comer e de beber. Mas ele diz que nós não devemos ter ansiedade por isso. Ou seja, nos preocupar com essas coisas demasiadamente. A palavra aqui é de descanso no Senhor, porque Ele é o provedor de todas as coisas. E se isso é essencial, se isso é necessário, comer ou beber, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, também existe algo essencial, que é a palavra do nosso Deus. Certamente a ansiedade ela nunca será boa, mas se pensarmos em estarmos ansiosos, deveríamos ficar ansiosos quando nós não lemos a palavra do nosso Deus e não oramos. Porque isso é essencial para o nosso corpo também, para a nossa vida espiritual. E por que nós muitas vezes não ficamos ansiosos? Pela leitura da palavra, pela oração, por jejuar. É necessário refletir. Se está ansioso, por que está ansioso? E pelo que você está ansioso? Na realidade, aqui a palavra de não estar ansioso. Então nós devemos observar a ordenança do nosso Deus. Ele diz ainda, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? A referência aqui é a vida que foi concedida por Deus. Ela não é mais importante do que o alimento, do que aquilo que nós ingerimos? A nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, ela não é mais importante? Certamente sim. O texto diz, é uma pergunta retórica, não é a vida mais do que o alimento? Sim, ela é mais importante. Devemos cultivar em nossas vidas um contínuo aprendizado sobre nosso Deus. Como nós utilizamos esse conhecimento também em nossas vidas, é reflexo daquilo que nós somos. E ele continua, e o corpo? Ele não é mais importante do que as vestes? Certamente sim. As vestes são perecíveis. São coisas materiais. Sem vida, o nosso corpo ele é vivo, operante. Deus nos criou com um funcionamento perfeito. Então ele é muito mais importante do que as vestes. A referência aqui é que nós devemos verificar o que é essencial. E não é que devemos nos preocupar com o que é essencial. Nós devemos descansar na providência de Deus. A comparação aqui é para que nós entendamos que nós devemos direcionar sempre para a prioridade. Como nós alimentamos e cuidamos do nosso corpo? Certamente, os irmãos podem pensar que se nós não nos alimentarmos
nós morreremos. Talvez sim. Mas um cristão que não se alimenta de Deus, ele morre espiritualmente. Então é necessário, sim, equilibrarmos as ações. Na realidade, a referência é buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Como nos versículos posteriores, o versículo de número 33, ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então a referência aqui é prioridade, o que é essencial. É isso que a comparação nos traz. Ele dá outro exemplo com a natureza dos animais. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. A referência aqui é sobre as aves que não são preguiçosas. Aqui é que elas têm que buscar o seu alimento, providenciar. E Deus, com um cuidado imenso com aquilo que foi criado por Ele, Ele sustenta. Nós podemos armazenar, nós podemos guardar. E a referência é essa, que nós podemos fazer muitas coisas para que não passemos necessidade. E se as aves dos céus que não podem fazer isso, mas trabalham, Deus cuida, imagine a nós que fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Outra pergunta retórica. Sim, porque o homem foi criado de forma especial. A referência é a imagem e semelhança de Deus, como diz em Gênesis. Então, Deus tem cuidado de nós. Estás ansioso? Por quê? Não se preocupe com as coisas deste mundo. Não ajunte tesouros deste mundo, onde a traça e o ouro corrói. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Se preocupe cada dia com aquilo que Deus concedeu a você para que fizesse, ou para que faça. Nós estamos muito preocupados com o dia de amanhã. E muitas vezes a nossa preocupação não está em ser imediato, quando nós falamos da volta de Cristo. Jesus está voltando. E se ficarmos ansiosos, tenhamos ansiedade pela volta de Cristo. Se formos imediatistas, clamemos a Deus: Senhor, os céus será infinitamente melhor do que aqui, porque o Senhor preparou de antemão para aqueles que o Senhor chamou, predestinou, vocacionou. Então que Deus, por sua graça, nos dê compreensão sobre os ensinamentos do nosso Deus e que estejamos sempre atentos ao que Ele quer dizer em sua palavra. Apliquemos a palavra do nosso Deus. Não fique ansioso. Descanse em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele nos protege. Então é necessário cultivar aquela fé inabalável. E o salmista diz, para que não nos preocupemos com o dia de amanhã, e sim com a volta do nosso Deus que está próxima. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando. Que Deus, por sua graça, nos abençoe e nos conceda um dia em sua presença. Medite nessa palavra e ore a Deus, suplique a Ele para que conceda sabedoria e discernimento. Grande abraço. Sexta-feira nós estamos de volta às 11 horas para compartilharmos as Escrituras. Que Deus os abençoe.